Você sabia que Maringá é referência no Taekwondo? Além de atletas que se destacam, foi aqui que na década de 70 surgiu um dojang que segue em atividade até os dias de hoje. Trata-se da Coreia Taekwondo Han, dos irmãos Kyong-Sul Han e Myong-Jae Han. Fiquem conosco e descubram detalhes sobre mais essa curiosa história que até agora foi pouco registrada. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. No início dos anos 70, Maringá já era uma jovem metrópole em expansão. Cosmopolita, a cidade era muito diferente dos tempos áureos de Boca de Sertão. O barro e a lama haviam ficado para trás, bem como o sentimento de nova fronteira. Mas havia espaço para novidades. Com jovens cada vez mais engajados em atividades esportivas, uma arte marcial de origem coreana chegaria por aqui como mais uma opção. Como uma modalidade que encanta por sua plasticidade, o Taekwondo tem como objetivo principal o desenvolvimento físico e mental do praticante. É uma arte marcial completa, que trabalha com técnicas de defesa pessoal, incluindo golpes e movimentos com corpo, mãos, pernas e pés. Bem, o ano era 1972, quando um mestre chamado Yong Man Kim iniciou o Taekwondo em Maringá. Mas ele acabou permanecendo aqui por pouco tempo, aproximadamente 2 anos. De toda sorte, a prática não se perderia, porque logo em seguida chegaria por aqui uma família que transmitiria para muitas gerações as técnicas dessa arte marcial. Grupo de mestres formado para difundir o Taekwondo no Brasil. Isso em 1972. Então todos estávamos, né, em São Paulo, radicados em São Paulo, né? Aí nós fizemos várias demonstrações, né, para todo o Brasil, principalmente para a Polícia Militar, nas escolas, né, as instituições, né, onde a gente consegue reunir mais gente possível, né? Os irmãos coreanos Kyong-Sul Han e Myong-Jae Han vieram para Maringá em 1974 e de imediato abriram uma academia na rua Santos Dumont, próximo da esquina com a Avenida São Paulo. É um local, lógico, era aluguel, né? E um local que a gente nos acolheu muito bem, né? Em frente do Escola Oswaldo Cruz, né? Então, como era, né, bastante central, então, onde os alunos, os adeptos, né, com facilidade chegavam, né, na academia para prática, né? Então, nós tínhamos aula desde 6 horas da manhã, né, até meia-noite. Nós fizemos um grande esforço fazendo demonstrações, né, principalmente para as escolas, né? Então, grande maioria da escola e depois a Polícia Militar, 4º Batalhão, na época era Tenente Lauri Bittencourt, que é um grande somador, né? Ele é um dos fundadores, digamos assim, da Associação Paranaense de Taekwondo Han. No início daquela década, vários outros mestres também chegaram ao Brasil. Segundo alguns estudos, o primeiro a se instalar em nosso país foi o mestre Sang-Min Cho, tendo iniciado o Taekwondo em São Paulo. Quase que simultaneamente, o mestre Wu Jianli difundia a prática pelo Rio de Janeiro, enquanto outros representantes da arte marcial levavam para o restante de nosso Brasil. Pelo fato de o assunto estar ganhando visibilidade, a aceitação e o sucesso foram praticamente imediatos em Maringá. Para a gente
nós fizemos tudo, mas só que a gente não sabíamos, né? Nós não tinha essa facilidade de falar português, né? Expressar, né, a língua local. Então, como, né, e até um pouco, pronúncia um pouco difícil, taekwondo, né? Pronúncio correto em coreano seria taekwondo, né? Taekwondo. Era muito difícil tudo, né? Então, o pessoal falava karatê coreano. A demanda foi tão grande que, em abril de 1977, Maringá sediou no Ginásio de Esportes Chico Neto o primeiro torneio interclubes de taekwondo do Brasil. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal, a Associação Paranaense de Taekwondo Han, Prefeitura de Marialva e também a Confederação Brasileira de Pugilismo. Participaram daquele campeonato representantes das cidades de Maringá, Marialva, São Bernardo do Campo, Penha, Santo André, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória, dentre outras. Fundada pelos mestres Han, aquela foi uma associação que passou a organizar as poucas academias de taekwondo que vinham surgindo pelo Paraná. Aliás, por essa razão, as competições eram chamadas de interclubes. Além disso, como na época só existia o Departamento Nacional de Taekwondo, que estabelecia o controle da modalidade pelo país, a arte marcial acabou também vinculada à Confederação de Pugilismo. Estes são indicativos de um esporte que estava por amadurecer em nossa cidade, estado e país. De toda forma, aquela movimentação fez que em pouco tempo os mestres Han tivessem que buscar por outro local para atender a crescente demanda. O ponto escolhido foi um imóvel na Praça Pedro Álvares Cabral, às margens da Avenida Cerro Azul, na Zona 2, bem aqui. Inaugurada em 25 de novembro de 1978, a Han Taekwondo Associação foi considerada uma das mais modernas do gênero em toda a América do Sul. Tempos depois, o seu nome seria alterado para Coreia Taekwondo Han. O prédio foi especialmente construído para atender aos anseios dos mestres coreanos. Ainda hoje, a estrutura impressiona, embora ela esteja parcialmente escondida em meio às árvores. Comente aqui se você já passou em frente e não sabia da existência dessa história. Segundo matéria veiculada na época de sua inauguração, além do amplo salão para a prática da arte marcial, yoga e ginástica, a Han também previa oferecer outros benefícios para o melhor condicionamento físico dos maringaenses, como sauna, loja de artigos esportivos e uma clínica especializada em massagens e fisioterapia, que seria dirigido pelo pai dos mestres proprietários, o especialista em acupuntura oriental, Ung Kyu Han. Assim, espírito do meu pai, né, que criou nós, né? Então, ele tinha sempre isso. Ele foi exilado para a China, da Coreia para a China, né, por causa da repressão japonesa, né? Aí ele cursou medicina lá na China. Aí chegou Maringá, como uma comunidade grande de japonês, né? E tinha muitas senhoras, senhores japoneses doentes, né? E começou a curar eles. Era difícil também na época, porque no Brasil ainda não estava difundido a acupuntura, né? Então ele ele estava já exercendo aqui, né? Lá perto da academia, né? E quando nos construímos aqui, ele fez, né? Vamos projetar a academia em cima e embaixo, né? Uma clínica de acupuntura. Os mestres Han se tornaram referência. Engajados na causa do taekwondo, formaram muitos atletas em sua academia. Na década de 1980,
participaram das articulações que resultaram na criação da Federação Paranaense e da Confederação Brasileira de Taekwondo. Mudamos para Maringá e mudamos para Sarandi. E eu vivia em confronto ali em Sarandi com aquela garotada toda, encontrando alguma barra. Eu falei para o meu pai, olha, tenta me colocar numa academia para eu poder aprender a lutar. E vim para cá, cheguei aqui, o meu pai, bem, falou para o mestre assim, mestre, esse garoto precisa aprender a brigar, para se defender. Aí o mestre respondeu para ele, falou, não é aqui, que ele vai aprender outra coisa. Foi a partir daí, no final de 81 para 82, com 13 anos, que eu comecei, 12, 13 anos, comecei a treinar, né? E para mim mudou completamente minha vida, né? Em 1984, o mestre Kyong Sun Han foi para São Paulo e depois para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde seguiu sua carreira. Já o mestre Myong Jae Han deixou Maringá após 12 anos em 1986. Foi para Curitiba, mas continuou participando do desenvolvimento da arte marcial coreana na cidade, onde acompanha com frequência exames de graduação, cursos e competições. O Taekwondo apareceu pela primeira vez em Jogos Olímpicos no ano de 1988 como esporte de exibição, fato que foi repetido na edição seguinte, em 1992. Somente na edição de Sydney, no ano 2000, é que foi incluído como modalidade competitiva no programa olímpico. Se no início tinha um perfil marcial mais militar, após as Olimpíadas de Sydney, o Taekwondo passou a ter um perfil mais esportivo, com regras e categorias mais claras. Nessa condição de meus pais também não conseguirem ter aquele recurso para eu estar vindo treinar, estudar e tal, eu pedi para o mestre, eu posso ajudar na academia? Posso trabalhar um pouquinho, né? Então eu ficava aqui em um período limpando a academia, aí em outro período eu ia ajudar ele na loja, né? Saía daqui e tal, fazia minha refeição aqui mesmo, entendeu? Então nesse processo teve essa mudança dos mestres, né? Que foram para São Paulo, para Curitiba, né? E eu estava aqui com o pai do mestre, né, o Dr. Han, que foi um período maravilhoso para mim. E aí, agradeço essa confiança deles, você precisa, entendeu, tocar a academia. Falei, é uma responsabilidade enorme, você abraçar todas as aulas, né, os alunos, e agora é assim. Foi bem repentino, foi bem, sabe? O que foi? Isso. Foi, acho que 86 para 87, quando, né, o mestre Myong foi para Curitiba. Esse resgate histórico, né, isso acho que a gente não deve nunca deixar de estar registrando e arquivando, né, e tá mostrando para os alunos. A partir da década de 70, quando a arte marcial coreana foi trazida para a cidade, Maringá se tornou um celeiro de campeões, destaque no Paraná e também no Brasil. Tivemos uma equipe muito forte há uns 2, 3 anos atrás, agora ela está moderada com atletas aí adolescentes que estão crescendo forte, entendeu? Então é um processo de renovação, né? O Taekwondo dentro do esporte ganhou uma nova modalidade que está crescendo assim, muito rápido, que é o Taekwondo Paralímpico, né? O Para-Taekwondo. Trabalhar e lutar para a justiça, com justiça, né? Isso significa ser o homem de caráter, de fundamento, digamos assim, né? Fazer bem para todos. Não sou eu como, né? Fazer bem para todos. Esse é o fundamento que a gente ainda preserva desde o nascimento de Taekwondo, que surgiu Taekwondo na Coreia, 3.000 anos, com 3.000 anos de história. Você conhecia essa parte da história esportiva de Maringá? Se gostou,
curta, comente e compartilhe a mais este vídeo com seus amigos e familiares. Você já sabe, há história em tudo que vemos. Até a próxima!